Olá, boa noite. Estou organizando aqui. Olá, boa noite. Nós estamos aqui dando início à nossa live de hoje. E a live de hoje vai ser aí sobre o Santo Rosário, uma oração cristológica. Isso é uma frase de São João Paulo II, ele que é um amante do Rosário. E nós decidimos fazer essa live a partir do pedido do Papa, que nós rezássemos o Santo Terço, nesse mês mariano. Ontem que iniciou o mês de maio, é o mês de Maria. E o Santo Padre, o Papa Francisco, pediu a todos nós que intensificássemos as nossas orações à Nossa Senhora. E pensando nisso, nós resolvemos falar um pouco sobre o terço, o que é esta oração tão antiga, tão simples, mas tão poderosa. Só que a gente não tem como falar do terço sem falar do rosário. Então, nessa live, nós vamos falar um pouquinho, do que é o Santo Rosário, como surgiu o Santo Rosário, e o que é essa devoção, para que nós rezarmos e o poder que essa oração tem, E assim a gente descobrir por que é que o Santo Padre, o Papa Francisco, ele nos pediu essa oração, Pediu que nós intensificássemos essa oração, Então eu tô aqui com minha colinha e eu quero iniciar falando para vocês sobre como surgiu a devoção ao Santo Rosário, Então, como eu já falei, o Papa Francisco, pouco antes de iniciar o mês de maio, ele pediu que nós intensificássemos a oração do Santo Terço em família. Mas o que é? Como surgiu essa oração? Por que nós devemos ter essa devoção? Então, a oração do Rosário, nós podemos dizer que começou lá no ano 800, E ela se iniciou nos mosteiros, como o saltério dos leigos, Então, lá no ano 800, os monges, eles rezavam os 150 salmos, Só que naquela época, no ano 800, os leigos, eles não tinham acesso às Sagradas Escrituras e eles não conseguiam rezar, então eles não sabiam ler também, e aí eles não conseguiam rezar os 150 salmos. Então, criou-se o saltério dos leigos, que foi a oração do Pai Nosso. Então, como os monges rezavam 150 salmos, os leigos, que não sabiam ler, não sabiam rezar os salmos, não sabiam ler os salmos, eles rezavam 150 Pai Nossos. E aí, com o passar do tempo, eles começaram a rezar o saltério de Maria, que era as 150 Ave Maria. Ou seja, eles rezavam 150 louvores ao Pai e 150 louvores a Maria. E aí, no ano de 1365, foi feita uma combinação onde se rezava as 150 Ave Marias, sendo dividida em dezenas por um Pai Nosso. Ou seja, rezava um Pai Nosso, 10 Ave Marias, outro Pai Nosso, 10 Ave Marias, até completar os 150, as 150 Ave Marias, que é o saltério de Nossa Senhora. E aí, em 1500, ficou determinado pela Igreja que esse saltério deveria ser uma meditação da vida de Cristo com Maria.
A palavra rosário, ela significa coroa de rosas. E a Virgem Maria revelou em uma aparição que cada vez que nós rezamos uma Ave Maria, nós oferecemos uma rosa à Nossa Senhora. E a rosa ela é a rainha das flores. Então, o rosário, quando nós rezamos as 150 Ave Marias, nós entregamos não só uma rosa, mas uma coroa de rosas à Nossa Senhora. Tá, mas como foi que a gente chegou ao rosário de hoje, ao terço de hoje? Como foi que isso aconteceu, né? Isso aconteceu em 1214, numa aparição a São Domingos Gusmão, né? Nessa época, né, em 1200, por volta de 1200, estava tendo uma heresia no mundo. A heresia dos... Eu não quero dizer o nome errado. A heresia dos... Cadê? Nossa... Heresia dos albigenses, né? Então, por volta de 1200, tinha a heresia dos albigenses, onde eles, albigenses vem do grego, se eu não me engano, que significa puros. Então, eles se consideravam pessoas puras e eles consideravam que os conceitos deles eram os mais certos, certo? E eles difundiram, os albigenses difundiram uma heresia, que era de que o mundo havia sido criado por dois deuses. Um deus mau, que criou a matéria, ou seja, que criou a árvore, as montanhas, o corpo, né? Tudo isso foi criado por um deus mau, que é o demônio. E tinha o deus bom, que é o Deus, o Pai de Jesus Cristo, que tinha criado a alma e todos os seres espirituais, os anjos. Então, essa heresia dizia que existiam dois deuses. Um Deus mau, né, que criou o corpo e criou a matéria e criou todas as coisas. E um Deus bom, que criou os seres espirituais. Então, nós não acreditamos nisso. A nossa fé acredita, né, num Deus que criou todas as coisas. Então, Deus criou o mar, as estrelas, a árvore, a montanha, criou o nosso corpo e também criou, né, os seres espirituais. Então, São Domingos Gusmão, ele começou a sofrer muito com essas heresias e ele chegou, né, ao Papa, que estava tentando combater essas heresias, e pediu ao Papa para fundar uma ordem, né, os dominicanos, que essa ordem teria inicialmente a missão de pregar contra essas heresias, né? Então, São Domingos Gusmão começou a formar pessoas, os dominicanos, que iriam começar a pregar contra essa heresia, né? Então, que dizia que o demônio era um deus, né? E a nossa fé afirma só há um Deus, que é o Deus que criou todas as coisas, e o demônio é um anjo que foi criado por Deus, mas que caiu, um anjo caído. Então, o Papa, muito feliz, né, com São Domingos, ele permitiu que São Domingos criasse a ordem dominicana e começasse a pregar contra essas heresias. E aí um dia, num determinado momento, São Domingos ele se exilou numa floresta por 3 dias, em jejum e penitências pesadas, pedindo a Deus contra essas heresias, né? Pedindo a Deus pela conversão desses hereges, dessas almas que estavam sendo
atacadas por essas heresias. E aí, quando ele já estava no terceiro dia, já bastante abatido pelo rigor das suas penitências, Nossa Senhora apareceu para ele, né? Então, Nossa Senhora aparece e ela pergunta, ela diz assim: sabes tu, meu queridos Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? E aí São Domingos responde a Nossa Senhora: ó Senhora, vós o sabeis melhor do que eu, porque depois de vosso filho fostes o primeiro instrumento da nossa salvação. E aí respondeu Nossa Senhora: sabei que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o meu saltério. Lembra que eu falei que os monges rezavam o saltério, que eram os 150 salmos, e que porque os leigos não conseguiam rezar os 150 salmos, eles passaram a rezar 150 Pai Nossos, que era o saltério dos leigos. Depois eles passaram a rezar as 150 Ave Marias, que era o saltério de Nossa Senhora. E aí, para combater essa heresia, para combater esse período onde as almas estavam sendo arrancadas e destruídas por essa heresia, Nossa Senhora aparece para ele e diz: a arma para vencer isso é o meu saltério, né? Que é o Santo Terço. Então, e ela entrega um terço, né, para ele, para o São Domingos Gusmão. E aí São Domingos Gusmão, então, volta para a Catedral de Toulon, não sei dizer, é uma catedral da França, de uma cidade da França, que era a cidade que estava mais sendo atingida por essa heresia. E quando ele entra na catedral, os sinos começam a tocar sozinhos, milagrosamente, né? Pelos anjos do Senhor. E nessa época, quando o sino tocava, era para os fiéis ir para a igreja, né? Na verdade, se você não sabe, esse é o sentido do sino, né? Quando o sino toca no início da Santa Missa, ele tem esse é o sinal da igreja chamando, convocando para a igreja. Então, quando São Domingos Gusmão entra na igreja, os sinos começam a tocar por anjos, né? Não tinha pessoas tocando os sinos. E aí as pessoas da cidade vão para a igreja e ele começa a pregar, contando o que ele ouviu de Nossa Senhora, explicando às pessoas sobre o rosário, o saltério de Nossa Senhora, as 150 Ave Marias. E nesse momento que ele começa a pregar, começa a acontecer um terremoto na cidade e uma grande turbulência, uma grande tormenta. E aí ele continua pregando e quando ele reza, a turbulência se acalma, né? O chão estava tremendo e tudo mais. E aí quando ele reza o saltério, tudo se acalma. E a partir daquele dia, todas as pessoas dessa cidade, que era a cidade que estava mais sendo acometida por essa heresia, passa a rezar o rosário, o saltério de Nossa Senhora. E começou-se a ver grandes sinais na vida daquelas pessoas, grandes mudanças na vida daquelas pessoas, através dessa devoção. Então, depois, né, São Domingos, ele agrupou, né, o saltério de Nossa Senhora, ele organizou esse saltério em 3 mistérios da vida de Cristo. Então, ele organizou o saltério de Nossa Senhora, que eram as 150 Ave Marias, em 3 mistérios. Os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Entretanto,
em 2002, quando o Papa João Paulo II estava para iniciar o seu ano jubilar, né, os seus 25 anos de papado. Ele escreve uma carta que se chama Rosarium Virginis Mariae, Rosarium Virginis Mariae, que é uma carta sobre o Santo Rosário. E nessa carta, o Papa João Paulo II ele começa a explicar a importância do Rosário, de como ele ama o Rosário e de como o Santo Rosário ajudou ele em várias situações, né? O Santo João Paulo II, São João Paulo II, ele dizia que ele utilizava dessa oração que é tão simples, mas tão poderosa, tanto nos seus momentos de tribulação, quanto nos seus momentos de alegria. E aí nessa carta, o Papa João Paulo II fala que ele sentia que faltava algo, né? Então, naquele rosário de São Domingos Gusmão, onde se tinham os 3 mistérios da vida de Cristo, né? Os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos, João Paulo II sentia que faltava algo, e então ele aumenta mais um mistério, que são os mistérios luminosos. Então foi só em 2002 que o rosário, ao invés de ter 3 mistérios de Cristo, passou a contemplar 4 mistérios de Cristo. Então, o que é o Santo Terço? Né? Que é a oração que o Papa pediu a todos nós neste tempo. O terço, ele é 1 de 3, né? 1/4 seria 1 de 4, 1/5 seria 1 de 5, 1/2 seria 1 de 2, 1/3 é 1 de 3. Então, como o rosário contemplava 3 mistérios de Cristo, quando você não rezava os 3 mistérios de Cristo, mas rezava apenas um mistério de Cristo, você rezava 1/3 do rosário. Então, com a nossa vida, né, a vida cotidiana de um leigo que trabalha, que tem a sua vida secular, ele muitas vezes não tem tempo para rezar o rosário completo. Hoje, os 4 mistérios de Cristo, né, no caso, as 200 Ave-Marias. Então, a igreja diz que você pode rezar 1/3, que é uma parte, um mistério de Cristo. E é exatamente isso que o Papa Francisco tem pedido a nós, né? Só que João Paulo II, quando ele meditava os 3 mistérios de Cristo, ele sentia que faltava algo. Então eu vou falar um pouquinho dos mistérios para vocês entenderem, certo? Ele diz assim, nos mistérios gozosos, os mistérios da alegria, ele é o primeiro ciclo do rosário, né? Os primeiros mistérios que nós rezamos no rosário. E nós, nesse momento, contemplamos a grande alegria da encarnação, né? Meditar esses mistérios é meditar a alegria da boa nova que Cristo, né, o amor, encarnou no meio de nós. E aí, os mistérios dolorosos, que esse é o do Saltério de Nossa Senhora de São Domingos Gusmão, os mistérios dolorosos contemplam as dores de Cristo, né? Então, nos mistérios gozosos, se contempla o anúncio do anjo a Nossa Senhora. Então, alegra-te, cheia de graça, né? Então, é a alegria do anúncio da encarnação, né? A gente vê também a visita a Santa Isabel, e ali a alegria de Nossa Senhora, minha alma exulta em Deus, meu Salvador, né? E a alegria de Isabel de receber a mãe do Salvador em sua casa.
E aí o terceiro mistério, a alegria do nascimento de Cristo, a alegria do nascimento, o amor que se fez carne, que nasce no meio de nós. Então nós contemplamos essa alegria. Depois contemplamos também a alegria da apresentação do menino. E nesse momento em que nós contemplamos já a alegria, já a apresentação do menino, já meditamos o pré-anúncio do sofrimento, né? Quando Simeão olha para Nossa Senhora e diz: esse menino será motivo de queda, e eis que uma espada de dor irá transpassar o seu coração. Então, mesmo nos mistérios da alegria, nos mistérios da alegria da encarnação, nós já no finalzinho da meditação, já começamos a contemplar o sofrimento, a profecia da dor. E também contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus, a alegria de se ter o menino Deus no meio de nós. E aí tem o segundo mistério, segundo São Domingos Gusmão, né, que é o terço de 3 mistérios, eram os dolorosos, onde nós contemplamos toda a dor de Cristo, a agonia do Cristo no Monte das Oliveiras, as flagelações de Jesus, a coroação de espinhos, toda a via sacra, Jesus carregando a cruz, e a morte de Jesus. E aí chegam os mistérios gloriosos, onde nós contemplamos a ressurreição de Jesus, a alegria da ressurreição. Então, os mistérios gloriosos é uma alegria muito maior, né, do que os mistérios gozosos. Né? Então, é uma alegria que representa a glória de Deus. E aí nós contemplamos ali a glória de Deus na ressurreição, contemplamos a ascensão, a subida de Jesus aos céus, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre nós, contemplamos a assunção de Maria, né, que está na Sagrada Tradição, e a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra, como está lá em Apocalipse. E aí João Paulo II, quando ele meditava o terço, né? Quando ele meditava o rosário, ele sentia que faltava algo. Faltava nós meditarmos a vida pública de Jesus, a vida de serviço de Jesus, a vida de entrega, a vida de oferta de Jesus. Então, ele adicionou mais um mistério. E aí o rosário, ao invés de 3 mistérios, tem agora 4 mistérios da vida de Cristo, que são os mistérios luminosos. Ele deixa claro nessa carta do rosário, que é a Rosário Virginis Mari, que ele deixa claro que ele introduz os mistérios luminosos, mas não é obrigatório, né? Você tem essa opção de meditar. Mas aí, desde 2002 para cá, já se tornou uma tradição e nós, católicos, já rezamos os mistérios luminosos como qualquer outro mistério. E aí os mistérios luminosos contemplam a vida pública de Jesus, a vida de serviço de Jesus, que começa no batismo de Jesus. Então a gente contempla o batismo de Jesus. Depois nós contemplamos o primeiro milagre de Jesus, né? Ou seja, quando começa a vida pública de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora. Depois nós contemplamos no terceiro mistério o anúncio da Boa Nova, contemplamos a transfiguração de Jesus e depois a instituição da Eucaristia. E aí nessa carta, João Paulo II explica como nós devemos rezar o Santo Rosário, né? Então, se você não sabia, essa tradição de nós iniciarmos o rosário com o credo é apenas uma tradição. O rosário mesmo, ele começa lá no primeiro mistério, que é contemplando os mistérios gozosos. Laís, então, o credo e as 3 Ave-Marias, elas não são parte do rosário? Bom, João Paulo II diz que existe uma tradição de se começar com o credo e as 3 Ave-Marias.
e que é uma tradição boa, mas existem outros lugares no mundo que não começam com o credo. Eles começam com outra oração, que agora eu não estou lembrada, né? Mas eles começam com outra oração, que é a oração de um salmo, Salmo 69, se eu não me engano. Então, E aí, nessa carta, ele explica como nós devemos rezar o Santo Rosário. E ele começa, né? Então, assim, tem essa tradição, né, de se rezar, começar com o credo, professando a nossa fé. E outras pessoas, outro povo tem uma tradição de começar rezando o Salmo 69, que é: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, mais ou menos assim, o Salmo. E aí começa-se o rosário meditando o mistério. E o Papa João Paulo II, ele diz que nós devemos contemplar o mistério, né, anunciando o mistério, né? Então vamos lá, vamos contemplar os mistérios gozosos. Primeiro mistério gozoso, o anúncio do anjo. E ele diz que é importante que a gente pegue a Bíblia e leia a parte do anúncio do anjo a Nossa Senhora e faça um breve silêncio, meditando esse mistério, o mistério do anúncio do anjo a Nossa Senhora. E à medida através desse mistério, reza-se o Pai Nosso e a Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, rezando, contemplando o mistério que foi proclamado. Então, se eu estou rezando, contemplando o mistério da anunciação, o anúncio do anjo a Maria, que a cada Ave Maria eu possa meditar esse mistério do anúncio do anjo. E aí, terminando de contemplar através dessas 10 Ave Marias, nós façamos o glória a Deus, né? A glória à Trindade, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí nós podemos depois fazer uma jaculatória. Então, normalmente aqui na comunidade, nós fazemos a jaculatória que Nossa Senhora de Fátima deu aos 3 pastorinhos. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, como as almas que padecem no purgatório. Mas pode ser rezado outra jaculatória no fim de cada mistério. E por fim da jaculatória, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, dizia que era importante que nós pedíssemos a graça que aquele mistério pode nos dar. A graça que aquele mistério pode nos entregar, né? Por intercessão de Nossa Senhora. E aí, também nessa carta, né, sobre o rosário, nessa carta de João Paulo II, ele fala que a igreja compreende que nem todas as pessoas podem rezar o rosário todos os dias. Então a igreja distribui o rosário ao longo dos dias da semana. Se todos os dias você rezar um terço, no fim da semana você vai ter rezado o rosário. Então a igreja, ela dividiu o rosário em terços, para que ao longo de uma semana eu possa rezar um rosário. Eu possa, como Nossa Senhora disse em uma de suas aparições, eu possa ao longo da semana entregar uma coroa de rosas a Nossa Senhora, porque é isso que nós fazemos quando nós rezamos o rosário. Nós entregamos a Nossa Senhora uma coroa de rosas, né? Então a igreja, ela orienta que na segunda
E aí é uma sugestão, né? João Paulo II, na sua carta, deixa claro que é uma sugestão. Que na segunda e no sábado, reze-se os mistérios gozosos. Na terça, os mistérios dolorosos, terças e sextas, os mistérios dolorosos. Quarta e domingo, os gloriosos. E na quinta, os luminosos. Né? A quinta, onde o último mistério luminoso fala sobre a instituição da Eucaristia. E é a quinta que a igreja também celebra, né? E entrega o dia à instituição, à Eucaristia. Então, é isso que o Papa vem pedir a nós, né? Se você não pode rezar o rosário, que reze o terço. Em todas as suas aparições, Nossa Senhora pede a oração do Santo Rosário. O Santo Rosário, ele é essa arma poderosa contra qualquer mal neste mundo, porque ela é uma oração cristológica. O centro da oração do rosário é Cristo. Todo o rosário é rezado no mistério de Cristo. Rezar o rosário é contemplar o Cristo com Nossa Senhora. Ela que só sabe fazer uma coisa: nos levar, nos conduzir para o seu Filho. Então, se hoje você tem alguma coisa que você quer muito, algo que faz muito tempo que você não consegue, algo que faz muito tempo que você pede a Deus e não consegue, reze o terço. Se possível, o rosário. Pede a Nossa Senhora. Ela disse a Jesus: eles não têm vinho. Vinho na Bíblia é alegria, é o símbolo da alegria. Ela disse para o filho: acabou a alegria deles. E Jesus disse: ainda não é chegada a hora. E ela diz: fazei tudo o que ele vos disser, e o milagre acontece. Maria tem essa graça, a graça de antecipar as coisas, a graça de apressar os planos de Deus. Então, se existe uma graça que você quer muito e que está demorando a acontecer, pede a Nossa Senhora. Entrega essa coroa de rosas para ela, nessa oração simples, que justamente por ser tão simples e fácil de rezar, o demônio nos tenta para nós não fazermos, né? O demônio fica tentando, e a gente pensa, isso é uma besteira, o texto são orações repetitivas. João Paulo II explica também sobre isso. Ele diz que um coração apaixonado, um coração que ama, ele não se cansa de dizer que ama. Um coração, quando está apaixonado, ele quer toda hora estar declarando o seu amor. E repete incansavelmente: te amo, te amo, te amo, te amo. E ele dá o exemplo de Cristo com Pedro. Aquele diálogo de Cristo com Pedro, onde Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus repete 3 vezes, porque é assim o amor. O amor, ele tem essa dinâmica de repetição, de repetir, né, aquilo que se ama. Então, essa é a lógica do texto, essa repetição do mistério, do amor. E nessa repetição, eu possa meditar o mistério da minha salvação, que é o mistério de Cristo. Então, o terço e o rosário, né, que é o terço completo, vamos dizer assim, ele tem esse poder de dar a nós as graças, antecipar para nós as graças que Deus já tem reservadas para nós. Então, eu não sei qual é a graça que está aí demorando a acontecer. Eu fiz um trato com Nossa Senhora, né, de
sempre pedir primeiro a ela todas as coisas. E não é que as coisas começaram a acontecer? Todos aqueles que recorrem a Nossa Senhora testemunham da grande graça que é a Mãe nos concede. Então, meus irmãos, é por isso que nós resolvemos fazer essa live, para ajudar você a viver bem, a intensificar a oração do Santo Terço, como nos pediu o Papa Francisco, rezando bem esta oração, né? Meditando os mistérios de Cristo e clamando a intercessão de Maria para bem viver a vida, a vontade dele neste mundo. Então, nesse tempo de pandemia, rezemos o Santo Terço, pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que essa pandemia acabe, que nós possamos voltar para as nossas igrejas, que nós possamos voltar a nos reunir em comunidade, que nós possamos voltar a viver a vida fraterna que Ele tanto deseja para nós, que as nossas igrejas possam voltar a se abrir. Peçamos a Nossa Senhora que ela agora vá até o seu filho e diga: meu filho, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Nossa Senhora possa apressar esse milagre para nós. Amém, gente. Então, Deus abençoe. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o terço, alguma pergunta, eu posso esperar um pouquinho, enquanto eu vou rezando essa Ave Maria, entregando a Nossa Senhora todos vocês que nos acompanharam, todos aqueles que entraram aqui e saíram, aqueles que não ficaram conosco até agora, que Nossa Senhora acolha todos em seu colo de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe vocês. Eu vou deixar salvo. E se você quiser que mais alguém conheça sobre o Santo Rosário, conheça sobre o terço, manda essa live para eles. Deus abençoe.